outro aspecto, né, desse bafafá todo que eu quero destacar para vocês foi o Mauro Cid, né? Deixa eu pegar aqui a matéria, dizendo que o Carluxo era o chefe do gabinete do ódio, gente. Coloca aí, Tati, a matéria aí da Agência Brasil, ó. Cid diz em delação que Carlos Bolsonaro comandava o gabinete do ódio. Alexandre de Moraes retirou o sigilo do documento nesta quarta-feira, né? Então, o Mauro Cid falou na delação que o Carlos Bolsonaro comandava o gabinete do ódio. O Carlos Bolsonaro era quem comandava o suposto gabinete do ódio no Palácio do Planalto, afirmou o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, em colaboração premiada com a Polícia Federal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do documento nessa quarta-feira. O grupo conhecido como Gabinete do Ódio era investigado pela Polícia Federal por criar e difundir notícias falsas para atacar autoridades, instituições, o processo eleitoral e os poderes da República. 3 homens integravam o gabinete, que ficava numa sala pequena no terceiro andar do Palácio do Planalto. Segundo o Cid, havia relação de subordinação deles com Carlos Bolsonaro, que era quem dizia o que deveriam publicar nas redes sociais. Mauro Cid contou que as publicações no Facebook e no WhatsApp eram feitas pelo próprio ex-presidente Bolsonaro, mesmo mensagens de notícias falsas ou ataques aos ministros do STF. Carlos era o responsável pelas outras contas do ex-presidente, como Instagram e Twitter. Cid contou que o gabinete mantinha contato com influenciadores apoiadores do governo Jair Bolsonaro para indicar conteúdos para publicação. Em outra parte da delação, Mauro Cid relatou a proximidade da relação com influenciadores. No dia 12 de dezembro de 2022, por exemplo, quando o cacique Sererê foi preso, o ex-presidente Bolsonaro autorizou a entrada de Oswaldo Eustáquio, Paulo Souza e Bismarck Fugaza no Palácio da Alvorada para evitar que fossem presos. Quer dizer, ele acobertou pessoas para que não fossem presas. Cid afirmou ainda que Souza e Fugaza tinham contato direto com o ex-presidente e acreditavam que caques, donos de armas, apoiariam Bolsonaro num eventual golpe de Estado como uma espécie de tropa civil. Né? Foi exatamente isso que Bolsonaro sempre falou, né, gente? Que ele queria montar um exército dele, né, com pessoas armadas. Vamos armar as pessoas para que elas nos protejam, né? Então, ele queria formar uma milícia para ajudá-lo no golpe, tá? Deixa eu pegar aqui a matéria da Fórum também sobre o Cid. Cid aponta para Bolsonaro, usava o próprio celular para enviar ataques a ministro do STF em relação à PF, que teve o sigilo levantado por Moraes. Tenente-coronel diz que Carlos Bolsonaro cuidava das redes sociais do pai, mas que era o próprio ex-presidente quem disseminava discurso de ódio pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp era do próprio Bolsonaro, o WhatsApp golpista, tá? Em delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid afirma que Jair Bolsonaro era quem enviava do próprio aparelho celular mensagens de ódio com ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo Mauro Cid, Bolsonaro recebia e encaminhava pessoalmente as mensagens para atacar os ministros da corte e criar um clima de terror sobre a confiabilidade nas urnas eletrônicas e, consequentemente, no processo eleitoral. Indagados sobre ataques a ministros do STF, identificados na investigação, encaminhado por meio do telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro, responde que era o ex-presidente que encaminhava diretamente, tá? Segundo o Cid, Carlos Bolsonaro, filho 02, era quem comandava as redes sociais de Bolsonaro, mas era o próprio ex-presidente quem cuidava do celular e interagia pelo WhatsApp, né? Então ele ficava lá no WhatsApp mandando. Olha o tipo, olha o naipe do presidente. O Lula não tem nem celular, sabiam? Né? Olha o naipe do presidente, ficava lá no celular mandando mensagens contra os ministros do STF pelo WhatsApp. É uma tia do Zap, gente. A gente teve um presidente que era uma tia do Zap. Indagado se todas essas postagens já identificadas
de telefones celulares que outras pessoas têm, que receberam telefones em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, eram encaminhados por ele ou por seus assessores, respondeu que o ex-presidente Jair Bolsonaro era o responsável pelas mensagens, tá? No acordo de delação com a PF, Cid negociou o perdão de suas condenações dos crimes e uma pena máxima de 2 anos de prisão. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro ainda pediu a restituição de bens e valores apreendidos pela PF e a extensão de seus benefícios ao pai, o general Mauro Lorena Cid, que negociou as joias roubadas do Planalto e contrabandeadas por Bolsonaro para os Estados Unidos, onde chegaram a ser vendidas. Cid também pediu segurança para ele e a família à Polícia Federal, tá? E tem mais um detalhe aqui, ó, que eu quero mostrar da delação do Mauro Cid, de como a estrutura do Estado brasileiro foi usada para crime, segundo a delação de Mauro Cid. Delação do ex-ajudante de ordem de Bolsonaro aponta uso da máquina pública para fraudes. Né? Matéria do Kleber Lourenço aqui na Fórum. A delação premiada de Mauro Cid trouxe à tona novas revelações sobre o uso da máquina pública para fins ilícitos. Segundo Cid, diversos mecanismos governamentais foram explorados para beneficiar aliados e encobrir atividades irregulares, incluindo uso de cartões corporativos para despesas pessoais, manipulação de dados do Ministério da Saúde e ocultação de provas que poderiam comprometer integrantes do governo. Entre os pontos mais graves apontados na delação está a utilização dos cartões corporativos da presidência para cobrir despesas pessoais do ex-presidente e de sua família. Segundo os documentos apresentados, os cartões foram usados para pagamentos que não tinham relação direta com as funções presidenciais, incluindo gastos com viagens privadas, estadias em hotéis de luxo, restaurantes de alto padrão e até mesmo compras de itens pessoais de alto valor. Né? Eles estavam lá, gente, né? Usando a máquina pública como se fosse a casa deles, tá? Mas tem mais, ó. Tem mais. Manipulação de dados do Ministério da Saúde, né? Que aí é fraudar registros de vacinação, favorecimento político. A delação também sugere que Jair Bolsonaro tinha conhecimento e participação direta em alguma dessas ações, tá? Bom, mas o que é muito interessante hoje foi a reação do Carluxo. A reação do Carluxo. Qual foi a reação do Carluxo à revelação, que todo mundo já sabia, na verdade, né, de que ele era o comandante do gabinete do ódio? Nossa, atacar o Mauro Cid. O Mauro Cid já não é mais o faz-tudo do Bolsonaro, virou um inimigo a ser combatido, tá? O inimigo a ser combatido. Imagina se o Mauro Cid, só se o Mauro Cid fosse trouxa, né, gente? De pegar essa trolha toda nas costas dele sem denunciar a vagabundagem. Cada uma. Imagine se fosse covardes como são. Qualquer um dos Bolsonaros que tivessem passado pelo que o Mauro Cid passou, né? Qualquer um dos Bolsonaros. Imagine se eles não iam entregar de bandeja qualquer outra. Agora, o que é que eles queriam? Que o Mauro Cid ficasse calado, que fosse mofar na prisão por causa de uma tentativa de golpe e roubo de joias que foi feito pelo chefe dele? Não. Coloca o tweet aí do Carluxo, por favor, Tati. Olha isso, gente, ó. Cada segundo fica mais claro que o coronel das Forças Especiais, com curso de bolinha de gude peteca, conhecido como Mauro Cid, não é apenas um pobre coitado que sofria ameaças para delatar. Em suas colocações assinadas, expõe falsas acusações sem provar nada a todo momento. Felipe G. Martins ficou o dobro do tempo preso de forma ilegal, desumana, e até hoje não conseguiu ver sua filha desde que tudo começou. Isso sim é um perseguido político, e não aqueles que nitidamente tramaram contra o povo brasileiro, conduzindo inocentes, que nem chegaram perto da Praça dos Três Poderes. Como assim que não chegaram? Quebraram tudo, ô mentiroso. E encaminhando-os para a Câmara de Gás.
Os oficiais superiores, com suas narrativas prudentes e sofisticadas, hoje são vistos por todos após a revelação dos detalhes das investigações, que trazem mais de 200 palavras citadas como possíveis, induzindo ao enredo de uma novela mexicana de quinta categoria. Tudo está muito mais bem amarrado do que um saco de estrume. Tomou, Carluxo, Carluxo, cadê seu gabinete do ódio? Só sobrou ódio, né, Carluxo? Cadê? Ficou sem o gabinete, né? Gente, aí agora o Mauro Cid, que era o queridinho do Bolsonaro, andava para cima e para baixo com o Bolsonaro, fazia tudo por Bolsonaro, agora virou coronel das Forças Especiais, concurso de bolinha de gude peteca. Olha isso. Agora, o que que o próprio Mauro Cid falava? Olhem isso, gente. Mauro Cid dizia que o Bolsonaro era o meu mundo. Meu mundo era Bolsonaro. Que engraçado, gente. Meu mundo era Bolsonaro. Diz Mauro Cid em relação para mim. Vou ler com. Vocês ficam ouvindo violinos, tá? Meu mundo era Bolsonaro. Tanana. Diz Mauro Cid em delação premiada. Tananana. Ai, gente, que fofo! Ex-ajudante de ordens, olha aqui, como ingrato, Carluxo, hein? Ex-ajudante de ordens afirmou não ter participado de planejamento detalhado sobre o golpe e que atuou a serviço de Bolsonaro. Soldado mandado não tem crime, gente. Cid também declarou que ex-presidente pediu monitoramento de Moraes porque recebeu informações de que Mourão estava se encontrando com o magistrado. Né? Mourão que não ficou de fora de tudo, tá? Mourão não participou de nada, ele foi totalmente excluído o Mourão, tá? Deixa eu ler essa matéria que eu achei muito engraçada. Meu mundo caiu e era Bolsonaro, diz Mauro Cid, tá? Deixa eu ler a matéria aqui para vocês. Tenente Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, afirmou a investigadores da Polícia Federal que seu mundo era o ex-presidente e que sempre atuava a serviço do político do PL. As declarações foram dadas durante depoimento de delação premiada que o militar firmou com a PF. Tá? Nos depoimentos, Mauro Cid também afirma não ter participado de nenhum planejamento detalhado da tentativa de golpe. Eu não participei de nenhum planejamento detalhado, de nenhuma ação. Meu mundo era o mundo do presidente. Eu não estou mentindo, não estou omitindo. O meu mundo era o presidente. O meu mundo de ação era o presidente. Eu estou falando a verdade aqui. Ai, meu Deus, que coisa fofa, gente, que coisa. E olha, Carluxo, ingrato com uma pessoa tão dedicada ao pai dele, né? Ele não tem culpa se o pai dele queria passar a mão em joias que não pertenciam a ele, e aí o Mauro Cid foi obrigado, né? Ele vai ficar segurando a trolha toda nas costas dele, né? Não, gente. Carluxo, se deu mal, hein, Carluxo? Se deu mal. Nossa, Carluxo, eu só quero ver o dia, mas não basta para mim. Não basta para mim você ficar esperneando o Carluxo. Eu quero ver você fora da Câmara de Vereadores do Rio. Não precisa nem estar preso. Mas eu quero que você jamais volte a ser eleito vereador, tá? Eu quero que a família Bolsonaro comece agora a derrocada da família Bolsonaro na política, um por um, começar pelo seu pai, Carluxo, pelo seu pai, o mundo de Mauro Cid.